O Memphis que fez um partidaço ontem, ele deu caneta, aquele passe que ele deu pro Garro foi algo extraordinário, hein, velho? O cara domina com o pé, já bate com o outro, tapa na pelota, não é? Depois o passe de primeira pro Yuri Alberto foi outra coisa fantástica. Depois pisou na bola, aí foi algo maravilhoso. O Memphis, que é um grande jogador, ontem no final da partida, né, depois do título, já era de se esperar que os dirigentes ia chover cartola de dirigente no gramado para falar o tanto que fez, o quanto que é maravilhoso, entendeu? Aquelas coisas, né? E o seu Pedro Silveira estava lá. Explicou toda a operação do Memphis, né? Tudo que o Corinthians fez para contratar o Memphis, que o Memphis ele tinha uma proposta melhor da Arábia de 3 anos de contrato, que o Memphis o contrato dele é bom porque o Corinthians colocou algumas cláusulas importantes. As pessoas reclamam do Memphis ganhar, né, por exemplo, uns 90 e poucos, uns 90% aí da premiação do Corinthians, mas se ele não ganha nada, o Corinthians também não precisaria pagar nada, tipo, protegendo o Corinthians com essas cláusulas. Enfim, além de tudo isso, ele disse que teve uma conversa, já começou uma conversa com o Memphis para tentar renovar o contrato do jogador. O Memphis tem contrato com o Corinthians até o meio do ano que vem, tá? Até a metade do ano que vem. E a ideia é renovar o contrato do Memphis. Aí eu fui saber no Corinthians hoje se existe, né, a possibilidade do Memphis renovar, se ele quer renovar. E o que falaram para mim assim foi algo que me animou muito. Primeiro porque eu acho que o Memphis ele é o carro-chefe, eu ainda acho isso. O Memphis ele é o carro-chefe, ele é a cereja do bolo. Ele, ele que puxa toda essa fila dessa virada do Corinthians, que começou com um gol de falta contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Por mais que a gente ame o José Martínez, o Carrilho, goste do Martínez, do Carrilho, né? O Hugo. Cara, o Memphis é um cara que eu não sei, velho, mas eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, porque é uma coisa que ninguém nunca vai provar e nem eu. Eu acho que o Corinthians não teria rebaixamento, eu acho que o Corinthians não ia cair, sempre achei. Mas eu acho que o Corinthians não se classificaria para a Libertadores e teria aquela sequência top e nem ganharia o Paulista se não fosse o Memphis. Mesmo tendo Carrilho, mesmo tendo Hugo, mesmo tendo Martínez, eu acho que a gente não seria, sabe? É um cara que ele impõe respeito, ele põe medo no adversário, ele é de uma técnica absurda, ele é craque, velho. Eu, assim, para eu falar craque, sai até engasgado, porque eu tenho muito cuidado para chamar alguém de craque. Ele já é um craque meio veterano, mas é um craque. O passe que ele deu pro Garro ontem é fantástico. O passe que ele deu pro Yuri no Allianz Parque é fantástico. Sabe, o passe que ele deu pro Yuri ontem também no segundo tempo, fantástico. Né? A maneira como a personalidade que ele tem, a confiança que ele tem, ele dominou o jogo, ele chamou a responsabilidade. Eu falei para vocês antes da final do Campeonato Paulista, cara, eu sou muito honesto. Tem gente que fala que eu pago muito pau pro Memphis, mas esquece também que eu falei isso antes da final. Eu falei, a final do Campeonato Paulista vai dizer quem é o Memphis Depay, porque pelo contrato que ele tem, pelos valores da transação, né, do Memphis, ele tinha que chamar a responsabilidade. O Memphis não tinha o direito de jogar mal. O Memphis não tinha o direito de passar desapercebido numa final dessa contra o Palmeiras. Por quê? Eu estou baseado na Bíblia, né? É o maior livro que existe, né? É o manual do fabricante para mim, tá? Quem não acredita, eu respeito, eu não brigo por essas questões. E a Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Ele é o que mais ganha, ele é o que mais vai ser cobrado. E mesmo que você não queira acreditar nesse versículo, você vai ter que viver, você vai ver esse versículo várias vezes ganhando vida na sua frente. Porque os jogadores mais caros são os mais cobrados. Lembra o Luan, quando era caro? Enfim, agora nós temos um jogador que ganha
5 vezes mais do que o Luan. Então ele tem que jogar bola. O melhor de tudo foi o chapéu com elástico, verdade também. Foi chapéu, foi tudo, né? Ontem aconteceu de tudo. E aí o Memphis realmente deu conta do recado. Eu fui falar com uma pessoa no Corinthians, hoje eu falei com alguns jogadores, tá? Um jogador falou assim para mim, adoramos ele, todos adoram ele aqui, né? Adoram ele, o dia a dia, ninguém tá brigado com ele, não tem ninguém, não tem briga com ninguém. Ele cumprimenta um por um, todos os dias. Essa pessoa falou isso para mim porque eu perguntei para ela se ele acha que o Memphis renovaria. E a pessoa falou, ele está super feliz no clube, ele se identificou de uma maneira muito grande com o Corinthians, gosta do Brasil e já confessou para alguns jogadores do elenco que tem vontade de renovar, de ficar por mais anos por aqui. Claro, gente, não quer dizer que ele vai renovar, tá? Vontade é uma coisa. Amanhã o Corinthians reduz o salário dele. Amanhã uma pressão, os caras querem agredir o cara, porque tudo pode acontecer, né, velho? Infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Mas, assim, ele tem muita vontade de ficar, ele está muito identificado com o Corinthians. Me falaram que o cara é um trato, assim, acima da média, entendeu? O cara cumprimenta todo mundo. É o porteiro, é o cozinheiro, não é só jogador, entendeu? Porque esses trabalhos dignos, portaria, cozinha, são trabalhos dignos e maravilhosos que as pessoas não valorizam. As pessoas acham, né, que você passa por essas pessoas e você acha que isso é invisível. Que você se acha muito, né? Eu, graças a Deus, sempre tive esse entendimento de, sabe, entender que ninguém é melhor do que ninguém. E o Memphis, ele cumprimenta um por um. É incrível. Todos gostam dele lá. E ele soltou essa frase para um jogador que me contou que ele falou isso para um atleta. Para eu render bem, eles me ajudam. Tá? Eles me ajudam todos os dias para que eu possa render, para que a gente possa render dentro de campo. Por isso que ele convida todo mundo para o aniversário dele. Todos os funcionários, pessoal da limpeza, enfim, todos que trabalham no CT Joaquim Grava. O nosso querido Memphis é um cara extraordinário. E dá para ver, né? Pô, ele tem uma, eu não sei qual é o nome lá do projeto, é uma escola, né, com pessoas, né, com crianças deficientes, cegas e surdas. Enfim, você vê que o cara ele é diferente. Eu percebi que o Memphis era diferente na apresentação dele quando estávamos juntos aqui, que eu disse, fizeram uma pergunta para o Memphis e perguntaram para ele se o fato dele ter feito uma música de segunda aos Coríntios, tá? Então é segunda, porque é uma carta, não é um livro. Na Bíblia tem livros e cartas. Coríntios são 2 cartas, as igrejas de Corinto. Segunda aos Coríntios, tá? Segunda, porque é carta, segunda aos Coríntios. E o fato dele de ter perguntado para eles se aquela música segunda aos Coríntios 5:2 era coincidência, né? Hoje ele vinha jogar no Corinthians. Ele falou, eu não creio em coincidências. Eu creio em propósitos. Ali eu já criei uma identificação com o Memphis. Gosto muito dele, tá certo? E é claro, né, velho? No início do ano ele deu umas rateadas que a gente ficou bravo, mas a gente é assim, entendeu? A gente é assim. A gente cobra mesmo porque o Corinthians está acima do Memphis. A gente pode gostar, eu tô rasgando elogios pro Memphis aqui. Então, assim, o Memphis tem vontade de renovar, de estender o vínculo, mas claro que vai depender da grana, né? Vai depender da grana. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo um giro de informações do Corinthians, trazendo com exclusividade aí todos os detalhes do contrato de Memphis Depay. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir todas as notícias do Corinthians, iniciando o vídeo, dando ainda uma ênfase para essa repercussão extraordinária que é a conquista do título paulista após 6 anos para cima do seu maior rival, Palmeiras, na Neoquímica Arena, nessa noite de quinta-feira, 27 de março. E a festa foi a noite toda e o Corinthians comemorou muito, os diretores do Corinthians apareceram em campo, né? Torcedores ali apareceram com a taça na mão do título paulista. Então foi um momento surreal, onde o Hugo Souza acabou brilhando nessa noite magnífica, né? Fez uma defesa de pênalti, consagrando o Corinthians campeão paulista. Rafael Veiga
acabou perdendo o pênalti, né? E quando o Rafael perdeu o pênalti, para mim a conquista do título estava ali. Também o Estevão já perdeu o pênalti contra o Hugo. O Hugo está se tornando um especialista em cobrança de pênalti, um goleiro seguro, versátil, um goleiro de 1,99 m, tem uma agilidade surreal. Ao mesmo tempo que ele está no chão, ele está em pé, ao mesmo tempo que ele está em pé, ele está no chão. Então, um goleiro espetacular, brilhou nessa decisão, fez aí a torcida corintiana comemorar depois de muitos anos. E o Palmeiras acabou nos valorizando, né? Valorizando o título do Corinthians, porque o Palmeiras tem um grande time, um time qualificado e, sobretudo, um treinador aí que hoje é considerado o melhor no Brasil em atividade, senhor Abel Ferreira. Tá buscando ontem com a camisa tá buscando na quinta-feira seu 11º título com a camisa do Palmeiras. Então, uma trajetória muito vitoriosa no Palmeiras, mais de 4 anos no Palmeiras. Então, um treinador que a gente precisa respeitar e um elenco aí milionário. O Palmeiras pagou aí em Facundo Torres e Vitor Roque aí aproximadamente mais de 200 milhões de reais. Então, o Corinthians venceu um grande adversário, valorizou muito o nosso título e agora é comemorar, mas não tem muito tempo. O Corinthians não tem muito tempo porque já no domingo já enfrentam o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Na semana que vem já estreia na Sul-Americana. Então, os jogadores do Corinthians que jogaram essa final, a maioria não vai jogar contra o Bahia no domingo. Bahia do Rogério Ceni, campeão baiano, grande treinador, porque alguns jogadores estavam servindo suas respectivas seleções, né? E aí, no caso, Carrídio e José Martins, eles demonstraram nitidamente que estavam super cansados em campo. Quem ajudou muito foi o Ranieri, que ficou 11 dias treinando. Então o Ranieri correu para o José Martins, para ele e para o André Carrídio. Foi um jogo firme. Palmeiras, um time muito bem fechado, bem esquematizado taticamente. Um time, quando tem a bola no pé, sabe jogar, tem velocidade. Então o Corinthians ganhou de um grande adversário, tem tudo para ter um ano muito bom. O Corinthians conquistou o Paulistão, mas ainda pode beliscar a Copa do Brasil, pode beliscar aí a Sul-Americana. Aí eu acredito que após Ramon Dias ter sido eliminado em algumas competições, espero que ele tenha aprendido a jogar mata-mata, iniciando aí a partir desse jogo, desse título contra o Palmeiras. Porque ano passado o Corinthians perdeu do mata-mata da Copa do Brasil, perdeu no mata-mata também na Sul-Americana e no início do ano agora o Corinthians acabou perdendo na pré-libertadores para o Barcelona de Guayaquil no mata-mata. O primeiro mata-mata vencedor de Ramon Dias foi esse, diante do Palmeiras, que conquistou o título. Então, que sirva de aprendizado, que Ramon Dias tenha tirado várias lições do que aconteceu no passado e que a gente possa conquistar mais um título, que a nação corintiana merece muito, um time da grandeza, da repercussão, da mídia, do que vende, né, do que representa o Corinthians. Não pode passar um ano sequer sem ganhar título. Mas isso, a gente já sabe, isso não é a torcida, isso não é ninguém, isso é má administração. Isso presidentes, os antecessores do presidente Augusto Melo, que prestaram ao Corinthians um desserviço. Infelizmente, mas é a realidade. Mas hoje a gente tem que olhar para frente, vislumbrar coisas grandes, e o Corinthians tem todo aí esse ano para ver se conquista mais um título extremamente importante. Contratações. Após o Corinthians se tornar campeão, o presidente Augusto Melo falou que tá de olho no mercado. O primeiro esforço foi para manter o elenco do ano passado para esse ano, e o Corinthians já fez uma contratação esse ano, que é o Fabrício Angileri, um lateral esquerdo aí, assim, diferenciado, muito técnico, um cara assim, jogador que tem 31 anos, tem uma experiência, argentino, cara, tem muita raça, marca bem, apoia bem, recompõe bem, passa bem, cara extremamente inteligente, que joga com a bola no pé e sem a bola no pé. E o Corinthians tá de olho, saiu até alguns nomes, né, que o Corinthians tá mirando, tem algumas tratativas, mas o presidente Augusto Melo preferiu não citar nomes, mas diz que o Corinthians sempre está aberto para o mercado, e eu acredito que hoje o Timão tem um time bom, mas não tem um elenco bom. E sobre o Memphis Depay, que o Samir Carvalho trouxe aí alguns detalhes sobre o seu contrato, é que Memphis está muito feliz no Corinthians, né? Muito feliz, muito bem ambientado no Brasil e no Corinthians, e o contrato do jogador termina
metade do ano que vem, né? E o Corinthians já conversa com o Memphis para estender o seu contrato, fazer um contrato um pouco mais longevo. E a informação que o Samir trouxe é que o Memphis está feliz no Corinthians, né? O Memphis se dá muito bem no Corinthians. O Memphis é um cara muito respeitador, um cara muito trabalhador, um cara que tem uma dignidade surreal, trata todo mundo bem, do porteiro ao cozinheiro, com todo respeito, que trata todas as outras pessoas da diretoria, os atletas. Ele fez até questão, em seu aniversário, levar todos os funcionários do Corinthians. Algumas pessoas que não tinham condições financeiras para usar um terno, o Memphis Depay comprou e deu para essas pessoas. Então, um cara diferente, que a partir de quinta-feira passada, né, anteontem, acabou escrevendo o seu nome na história no Corinthians, e para mim ele foi fundamental nessa conquista do Corinthians. Foi um dos caras que fizeram a diferença. Durante o jogo, muitas vezes a pessoa analisa o jogador assim: olha, ele pegou, driblou, passou, então ele é o fera. Não, não é assim. Você tem que analisar o jogador dentro de um contexto, de um sistema tático. O Memphis, taticamente, foi importantíssimo, não deixando as linhas do Palmeiras avançar, porque o Memphis ele é muito respeitado pelos seus companheiros e também ele é muito respeitado pelos seus adversários. É um cara que tem uma visão de futebol extraordinária. Você pode ver que até na coletiva, ou quando ele é perguntado, ele não, saindo de campo, ele não dá uma resposta de 10 segundos. Ele fala sobre o contexto do jogo e depois ele explica todas as minúcias, né, da partida. Então o Memphis ele é muito diferente. Muita gente fala que Corinthians tá pagando muito caro para ele. Cara, um jogador do nível de Memphis Depay, cara, é aquele cara que não dá retorno. Corinthians colocou no contrato alguns gatilhos. Que gatilhos são esses? Gatilho de produtividade. A partir do momento que você consiga alcançar o que está ali no contrato, você tem direito a mais uma benesse financeira. É o que está acontecendo no começo. Se o Corinthians não tem o Memphis, não seria campeão paulista. Não ia pagar nada para ninguém, mas não tinha ganhado nada. Assim não, se o Corinthians vai pagar pro Memphis, mas olha o que o Corinthians faturou, olha o que o Corinthians movimentou, olha o que o Corinthians girou em termos financeiro, esportivo, olha o que é a mídia, olha a repercussão que o Corinthians tem dado. Então o Corinthians, ele é um time surreal, que Memphis só chegou para engrandecer. Acredito eu que o Corinthians vai acabar renovando sim o contrato mesmo, porque o Corinthians quer, o jogador quer, e esses gatilhos eu prefiro que pague pro Messi e ele traga título, do que você paga por uns pés de rato, um valor baixo, mas também não te dá resultado. Então, como diz o Samir falou uma passagem bíblica que eu achei muito, muito bonita. Abre aspas. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E o Corinthians é isso. O Corinthians é cobrança. Se o Corinthians perde esse título, a cobrança ia ser triplicada. Até porque o time tinha uma sequência aí de 6 anos sem conquistar nada. E segundo, perdeu o título em casa, diante do seu maior rival. Ver o Palmeiras comemorar o título na Neoquímica Arena, isso é surreal, isso é inadmissível. Então o Corinthians entrou para ganhar e entrou com mais objetivo, mais propósito, e por isso que se tornou campeão paulista de 2025, e agora preparar para dar sequência aí nessas conquistas, que o Corinthians não pode passar tanto tempo sem conquistar nada, porque o torcedor corintiano, ele é diferenciado, são quase 40 milhões de torcedor, que tem um público de média aí por jogo de 44 mil pessoas, e outros times no Brasil não chega nem perto, né, dessa média de público do Corinthians. Gente, quero agradecer vocês pelo apoio, agradecer vocês pelo carinho e fazer um pedido muito especial a todos que nos acompanham e prestigiam aqui no canal, que use o espaço no vídeo para deixar o seu comentário, deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.